Tô gravando. Para quem não conseguiu voltar, certo? Estão vendo, né? Estão vendo a tela? Gente, vocês estão vendo tecido muscular? Eu não tô conseguindo ver vocês no chat. Sim, agora tá. Ah, tá legal. Sim. Agora eu acompanhei. Obrigada, gente. Ó, então, tecido muscular, quando eu falo em músculo, o que vocês pensam? Quando eu falo em músculo, o que vocês pensam? Mitocôndria, que legal, força. Que mais? Movimento, actina e miosina, massa magra, fibra, contração, ótimo, ótimo, maravilha. É isso mesmo, resistência. Então, gente, o tecido muscular, ele é um tecido especializado em contração, né? Ele é formado por células alongadas e dentro dessas células, o citoplasma, ele é preenchido por fibras que têm essa capacidade de encurtamento. Então, as fibras elas vão se encurtar, a célula encurta, e aí a gente tem a contração das células, que em conjunto, né, contrai o músculo e vai ajudar a gente no processo de movimento, certo? Então, essa contração, ela vai ser dada pela organização dessas fibras no citoplasma dessas células. A gente distingue 3 tipos de tecido muscular distinto. Nós temos o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. Tanto o músculo esquelético quanto o músculo cardíaco, ele vai ser formado, ou a gente vai perceber, a gente vai observar dentro das células a presença de estrias transversais, certo? Essas estrias transversais, a gente vai ver na semana que vem o que elas são, por que a gente vê essas estrias transversais dentro da célula. E adiantando, e talvez muita gente já saiba, mas está relacionada com a organização da actina em relação à miosina, os filamentos finos em relação aos filamentos grossos. Então, a região onde a gente vê mais escuro, a gente tem uma deposição maior, né? A gente tem a presença dos filamentos grossos sobrepostos com filamentos finos. E aí, isso aparece para a gente no microscópio como algo mais escuro, uma banda mais escura, tá? Agora, no músculo liso, a organização das fibras contráteis é diferente. Por isso, a gente não tem a presença dessas estrias transversais, tá? Em relação às células, elas têm formatos distintos, mas elas são alongadas. Então, o músculo esquelético recebe esse nome porque ele está associado com o nosso esqueleto, com os nossos ossos. É o músculo que a gente fala, né? A carne, né? Então, o músculo contrai, a força de contração ela também é transmitida para o osso vai funcionar como um sistema de alavancas que vai ajudar no processo, por exemplo, de movimentação. Tá? Então, o músculo esquelético, ele é formado por células alongadas, certo? Células cilíndricas. Eu costumo fazer associação com um cano de PVC. Então, se você pensar num cano de PVC, que ele é cilíndrico, longo, a gente pode fazer essa associação com... Tem alguém com o microfone ligado. Por gentileza, se não for perguntar, pode desligar? Para não ficar na gravação. Muito obrigada. Então, são células alongadas, cilíndricas, que tem esse formato, né? A gente pode fazer essa associação com esse cano de PVC, tudo bem? No músculo esquelético, a gente também percebe a presença de vários núcleos, então é uma célula multinucleada, e os núcleos eles estão na periferia. Essas características que eu estou descrevendo para vocês, elas são importantes porque vai ajudar a gente a identificar esse tecido no microscópio, tá? Uma das características do músculo esquelético é que ele tem uma capacidade de contração vigorosa, ele vai ter uma contração vigorosa e é uma contração voluntária.
certo? É uma contração voluntária, vigorosa, forte, voluntária. O músculo cardíaco, ele vai formar o coração, então faz parte do coração. A gente vai encontrar ele no coração, exclusivamente no coração. Ele é formado de células alongadas, mas elas não são cilíndricas, elas se ramificam, certo? Então são células ramificadas. A gente também tem presença de estriações, essas estrias são menos desenvolvidas do que no músculo esquelético, mas a gente percebe essas estriações. E a gente tem a presença de 1 ou 2 núcleos por célula, e esses núcleos normalmente eles estão na região central. Então eles não ficam na periferia, eles ficam na região central. O músculo cardíaco, ele tem capacidade de contração também, uma contração vigorosa, só que ela é uma contração involuntária e rítmica, né? E a gente espera que seja rítmica durante muito tempo, né? A gente espera que esse coração continue batendo muito tempo, né? Agora, o músculo liso, ele é formado por células que não têm estrias transversais. Essas células, elas são alongadas, mas elas têm um formato fusiforme. Então, ela é mais espessa na região central e ela vai afinalando em direção às extremidades. Tem um núcleo apenas, e esse núcleo, ele tem um formato elíptico, um pouquinho mais alongado, que acompanha o formato dessa célula, e é responsável por uma contração involuntária também, só que é uma contração mais delicada, mais lenta, não é uma contração vigorosa, como a gente vê aqui com esses 2 tipos de músculo. O músculo liso, ele vai ser encontrado associado com órgãos. A gente tem, por exemplo, nos órgãos ocos, a parede do órgão oco, então lembra, né? A gente pode ter ali camadas, né? A gente tem o tecido epitelial, depois tem o tecido conjuntivo, a gente também tem o músculo liso associado. Em alguma das nossas aulas, a gente viu um corte transversal de artérias, né? Então, a gente falou de túnica íntima, que era formada por um tecido epitelial, túnica adventícia, e a túnica média e túnica adventícia. Nessa túnica média, a gente tem uma alta quantidade de músculo, certo? E a gente tem essa musculatura lisa associada, tá? Aqui, pessoal, eu trago de novo os 3 tecidos, os 3 tipos de tecido muscular, e a gente consegue ver o esquema e a gente tem as lâminas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam dá para ver a diferença entre os 3? Olhando as lâminas, dá para ver a diferença? Vocês conseguem reconhecer a diferença? Sim ou não? Ó, isso, você consegue ver que é diferente disso? Muita, né? Dá para ver bastante, né? Que tem muita diferença. Então, vamos olhar aqui no músculo esquelético, as características que a gente estava falando no slide anterior. Então, a célula, ela é alongada, certo? Vários núcleos. Gente, vocês conseguem ver as estrias? Uma parte clara, uma parte mais escura, uma parte clara, uma parte mais escura. Dá para ver? Conseguem? Tá bem bonita essa imagem, nem sempre é assim, né? Às vezes a gente vai, para a gente conseguir ver isso no laboratório, a gente precisa usar o óleo de imersão, né? No aumento de 1000, mas dá para ver certinho, é bem bonito. Então, aqui, ó, o limite de uma célula bem comprida, nem aparece a célula inteira na imagem, vários núcleos, e quando a gente olha no citoplasma, ele está cheio dessas miofibrilas, né? Que formado de actina e miosina. E aí a gente chama isso de estrias transversais. Transversais porque ela não está no eixo principal da célula, né? Ela está transversal ao eixo principal, e aí a gente consegue ver essas fibras mais escura, mais clara, mais escura, mais clara. Aqui, no músculo cardíaco, dá uma olhada aqui embaixo, que o músculo cardíaco ele é um pouquinho mais difícil de identificar. As células, elas vão se ramificando, certo? De uma extensão, ela se ramifica em 2. Então, elas vão se ramificando. O núcleo, ele está na porção central.
Aqui, gente, então, ó, as células se ramificam, o núcleo, né, mas na porção central, não é periférico, igual aqui no músculo esquelético. Agora, dá uma olhada, vocês conseguem ver as estriações aqui no músculo cardíaco? É mais difícil, né? Vocês conseguem? Vou acompanhar a seta do mouse. Aqui nessa região dá para ver mais claro. Dá para ver mais nitidamente. Vocês conseguiram enxergar? Ó, aqui também dá para ver. Que bom que vocês conseguiram, não é tão fácil. E além das estrias transversais, vocês conseguem ver umas estrias mais escuras? Olha, bem mais marcada? Bem mais marcada? Vocês conseguem enxergar isso? Isso daqui recebe o nome de disco intercalar. O disco intercalar, ele só vai aparecer no músculo cardíaco. A gente não tem a presença de disco intercalar no músculo esquelético, só no músculo cardíaco. E o disco intercalar, gente, ele é formado por especializações da membrana. A gente tem ali presente desmossomo. Lembra para que serve o desmossomo? Para unir uma célula na outra. A gente tem junções aderentes e a gente tem junções comunicantes. Então, se você parar para pensar, né, o músculo cardíaco ele está sempre contraindo. Então, precisa dessas junções aderentes e esses desmossomos para manter essas células unidas, né, para garantir que as células vão estar juntas. E as junções comunicantes permitem a comunicação entre as células do músculo cardíaco, formando um sincício. Certo? A gente vai falar disso mais para frente, aqui só para apresentar. E aqui ao lado a gente tem o músculo liso. O músculo liso ele é formado por células fusiformes, não tem presença de estria, o núcleo ele é bem alongado também, certo? A gente usa o núcleo para tentar entender o formato da célula, porque a gente não consegue ver o limite de uma célula e outra, mas a gente consegue observar, certo? Então, aqui, a apresentação, as características dos três tecidos. Gente, quando nós vamos falar do tecido muscular, a gente usa uma nomenclatura especial, tá? Então, a gente tem a célula, eu posso chamar de fibra. Então, cuidado para não confundir a actina, a miosina, as miofibrilas com a fibra. Então, aqui, ó, estou falando de uma fibra muscular. Estou falando de uma célula. A fibra muscular é a célula muscular. Sarcolema é a membrana plasmática. Sarcoplasma é o citoplasma. O retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso, que no caso do músculo esquelético ele é muito desenvolvido porque ele armazena o cálcio. E o cálcio ele vai ser necessário para o processo de contração, tá? E as miofibrilas, que são formadas, são as fibrilas contráteis que estão dentro da célula, no citoplasma dessa célula, que são formadas pela união da actina e da miosina, tá? Deixa eu só mostrar isso para vocês. O sarcolema, a célula é a fibra muscular. No caso do músculo esquelético, um monte de núcleo periférico e um monte de miofibrila. O citoplasma, ele é praticamente todo ocupado pelas miofibrilas. As miofibrilas são formadas por proteínas actina e miosina. Então, cuidado, gente, porque tem muita gente que confunde isso daqui. Calminha, o mouse não tá aí. Que chama isso daqui de fibra, ó. Isso não é a fibra é a célula. Então, quando vai ler num lugar, cuidado para não achar, quando ele está falando da fibra, ele está falando disso. Essa é a fibrila, está dentro da célula. A fibra é a própria célula, tá? Pensando nisso, quantas células eu tenho aqui? Quantas fibras eu tenho aqui? Quantas fibras eu tenho? Quantas células eu tenho? Quase, ó. 1, 2, 3, 4, né? Talvez você tenha achado que essa fosse uma. Então, se eu perguntar quantas fibras tem, eu não vou contar quantas miofibrilas, né? Eu não estou falando das fibrilas contráteis.
estou falando da célula, certo? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem nitidamente os filamentos não, as estrias transversais. Então, a parte mais escura, a parte mais clara, a parte mais escura e a parte mais clara, tá? Pensando no músculo esquelético, eu vou falar um pouquinho sobre a histogênese. O núcleo fica esse daqui, essa daqui você não... Deixa eu só ver. É por causa do corte. Aqui é um corte o quê, gente? Longitudinal ou transversal? Esse é um corte longitudinal ou transversal da célula? Ele é um corte longitudinal, certo? Por isso que a gente consegue ver as estrias. Quando a gente cortar essa célula transversalmente, deixa eu lá no esquema de novo, fiz um corte longitudinal dessa célula. Se eu cortar essa célula transversalmente, a gente vai ver ela de cima, a gente vai ter um outro aspecto, tudo bem? Vamos falar da histogênese e aí eu vou liberar vocês, tá? Vai ser até aqui. Então, pessoal, as células, vamos falar especificamente do músculo esquelético, mas a gente pode a origem mesodérmica, ela também serve para os demais. Então, as células mesenquimais, originadas a partir do mesoderme, células tronco, se diferenciam em mioblasto. O mioblasto, elas são células que são diferenciadas a partir da célula mesenquimal e elas são mais alongadas, tá? Então, a partir da fusão mioblasto, blasto, a célula precursora. Então, a partir da fusão de alguns mioblastos, a gente vai formar uma estrutura mais alongada, certo? Que a gente chama de miotubo. Miotubo. Então, essa célula está começando a ficar com um formato característico da célula do músculo esquelético. A gente tem ainda a fusão de vários miotubos e a gente forma essa célula esquelética cilíndrica alongada, tá? Por isso que ela é multinuclear, porque ela vem a partir da fusão de várias células precursoras, tudo bem? Então, é assim que a gente tem a diferenciação, a origem dessa célula cilíndrica do músculo esquelético. Vocês estão vendo aqui associados a célula satélite. A célula satélite, gente, é uma célula tronco e ela vai ser responsável pela diferenciação em novas fibras musculares, caso a gente precise. Isso não acontece no músculo cardíaco, tá? A gente não tem essa célula satélite presente lá no músculo cardíaco. O músculo cardíaco não tem capacidade de regenerar. O músculo esquelético ele tem capacidade de regenerar e a regeneração ela vem a partir da diferenciação dessa célula satélite. Lembrando que essa célula aqui, esquelética, diferenciada, ela não sofre proliferação, certo? Ela não se divide, não dá origem a novas células. Aí você pensa, mas quando eu vou na academia, para o meu músculo crescer, eu não estou aumentando o número de células. Normalmente, gente, quando a gente vai na academia, o que acontece? A gente tem uma hipertrofia da célula. Então, a gente está estimulando, estamos contraindo lá um músculo, isso é um estímulo, e como resposta a esse estímulo, mais miofibrilas são produzidas. Então, o que acontece quando a gente faz musculação é a hipertrofia do músculo. O aumento do número o aumento do diâmetro da célula, o aumento do tamanho da célula. Então, o músculo cresce principalmente pela hipertrofia. A gente dá o estímulo, a célula precisa produzir mais miofibrila para responder a esses estímulos, e aí a célula aumenta de tamanho, tudo bem? Pode acontecer hipertrofia, um aumento do número? Pode. Mas isso vem a partir dessa célula satélite. Esse evento ele é secundário, tudo bem? Ele não vai acontecer tanto. Então, o crescimento do músculo ele se dá principalmente por causa da hipertrofia dessa célula muscular, tá? Por causa do tamanho, em resposta à quantidade de miofibrilas. Gente, o músculo liso, ele tem capacidade de proliferação.
Então, pensa numa mulher grávida, o útero de uma mulher grávida, ele aumenta de tamanho consideravelmente. Então, as células do músculo liso, elas têm tanto capacidade de proliferação, sofrer hipertrofia, aumento do número de células, e também tem um aumento do tamanho da célula, tá? Então, durante a gestação, a quantidade de células do músculo liso aumentam, tem capacidade de proliferar, e também vão aumentam em número, né? E aumentam em tamanho, certo? Deu para entender? Vou parar por aqui. Vou parar de gravar. Não quero. Deu para adiantar bastante coisa, parece que não, mas